Tá bom. Não está te ouvindo, não, Rose. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 3 de novembro de 2025. E nessa noite, né, das segundas-feiras, nós realizamos a nossa palestra pública às 18h30. E hoje o tema é desse livro de Joana de Ângeles, Convites da Vida, né? Psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. E o estudo de hoje é do capítulo 4. Desculpe, o livro é Convites da Vida, deixa eu só confirmar aqui, né? Capítulo 4, Convite ao Bem, não é? Convite Isso. ao Bem. O livro Convite, capítulo 4, Convite ao Bem. E hoje nós recebemos aqui a nossa querida, amiga, irmã, amada Maria Martorelli. Maria Vocês que Martorelli, são amados. Maria Martorelli é astróloga, né? E faz um Sou. trabalho maravilhoso e é palestrante, amiga minha de muitos anos, né? Uma irmã querida que eu Amém. com muita alegria na nossa casa, e toda vez que eu convido, ela está sempre com aquela disponibilidade para vir colaborar conosco. E é sempre muito bom receber você, Maria. Você E é é uma ótimo estar alegria. aqui. Eu adoro estar Uma aqui. alegria. Então, uma alegria franciscana. Ah, amém. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir à nossa querida irmã Carmen Matos para fazer a leitura de um trecho, né, de uma obra, de um livro, e depois a prece. E depois eu passo para Maria. Maria, você tem até 7h20, tá? 19h20, para fazer as Tá. reflexões. Se quiser apresentar algum slide, fica à Eu vontade. gostaria. Posso Pode, apresentar? pode compartilhar, já está liberado tudo direitinho, Tá, tá? tá Carmen, a bom. palavra está com você. Tá bom. Boa noite a todos. E a nossa prece aqui de abertura é desse livro aqui, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E nós abrimos aqui na mensagem de número 168. E ele nos diz assim: Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Então, amigos, estamos aqui nos preparando, assim, essa vibração que nos envolve, são esses mentores amigos de Francisco de Assis, para que nós possamos, nessa noite, recolher as lições que a nossa querida amiga vai nos trazer aqui nesse momento aqui dessa reunião pública. Então, Senhor, só temos a agradecer estarmos aqui juntos e que possamos estar muito atentos a tudo que vamos escutar, que certamente tenho certeza que vai servir para a nossa caminhada mais tranquila e mais firme naquilo que precisamos melhorar. Que Jesus abençoe a nossa querida amiga e que possamos estar muito atentos a tudo que ela vai nos trazer na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Graças Deus. a Deus. Maria, a palavra está com você, tá? Você tem até Tá. 7h para fazer suas considerações. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Amém, amém. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre. Obrigada aqui por mais uma vez me receberem com tanto carinho, com tanto amor. A gente sente a vibração harmoniosa, né, que vem desse grupo. E é interessante que antes de iniciar, eu sempre faço isso nos meus trabalhos. Eu tirei uma mensagem, e na mensagem que eu tirei, para me dizer eu perguntei assim, o que que eu posso esperar da noite de hoje da palestra, do contato com esses amigos? Aí saiu a carta da harmonia. Então,
é o que está nos envolvendo agora nesse momento, né? É uma energia de harmonia, que é uma energia de paz, que é uma energia de envolvimento, de acolhimento, né? Então, aqui estamos nós. E hoje a gente tem o tema de convites ao bem, como a Rose já falou, né? Que é o capítulo 4 do livro Convites da Vida, que, aliás, é um livro que é muito interessante, que a gente precisa ter, e que, Rose, eu tenho que te agradecer que mandou aquele print lá do livro, porque eu ainda estou com os meus livros encaixotados desde que eu mudei, e que ainda não consegui espaço, não consegui lugar, e não consegui pegar, né? Então, que ótimo. É, Vamos começar, então, pensando assim. Esse texto, quando ela começa, ela coloca uma frase de Lucas, do capítulo 6, versículo 31. Assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Só aqui já dá para a gente tirar uma série de reflexões. Eu gosto sempre de pensar que quando eu estou falando alguma coisa, dando uma aula, fazendo uma palestra, ouvindo uma palestra, recebendo uma aula, primeira coisa a gente precisa colocar os objetivos. O que que eu quero ao ouvir falar de um convite ao bem? O que que a gente precisa refletir? Do que a gente precisa pensar durante toda a palestra que vai ter aqui? Então, as reflexões que esse capítulo nos traz são as seguintes. Primeiro, né? Então, vamos começar a colocar assim na nossa cabeça, porque quando a gente está ouvindo alguma coisa, nós precisamos trazer aquilo que está sendo dito para dentro de nós. E a gente tem muito hábito de dizer assim: ah, isso daí fulano tinha que ouvir isso, ciclano tinha que ouvir isso. Mas, na verdade, se nós estamos ouvindo, é porque nós é que precisamos ouvir, né? Então, a primeira reflexão desse estudo é a seguinte pergunta: como que eu ajo com relação ao outro? Como eu ajo? Como eu ajo com relação às outras pessoas? Vamos ficando com essas coisas assim na cabeça. Outra coisa é assim: será que eu trato as pessoas da mesma maneira que eu gostaria que ela me tratasse? São reflexões importantes, né? E aí eu posso começar a desenvolver ainda mais isso. Será que eu sou impaciente ou será que eu sou paciente? Será que eu sou intolerante ou será que eu sou tolerante? Será que eu sou irritado ou eu ajo com bondade? Será que eu sou injusto ou meu senso de justiça é apurado? Será que eu sou indiferente ou será que eu tenho empatia? E aí vocês podem completar, cada um nas suas questões, né? Será que eu sempre faço assim ou faço assado? Será que em algumas coisas eu já estou caminhando, em outras ainda eu estou mais empacado, né? Será que eu estou? Afinal, como trato o outro, né? Trato o outro. Eu faço bem para o outro. E fazer o bem não é simplesmente entregar uma moeda. Fazer o bem é muito mais do que isso. É perdoar, é ter compaixão, é ser misericordioso e uma série de outras coisas. Será que eu faço bem para mim mesmo? E aí a gente pode ir aprofundando nisso e chegando a uma questão. Será que eu cuido das pessoas com a mesma dedicação
que eu queria que elas me cuidassem, me tratassem. É com o mesmo respeito que eu respeito o outro, com o mesmo respeito que eu queria que o outro tivesse por mim. Então, são essas as questões. É por isso que nós estamos aqui hoje, para fazermos essa avaliação. Como é que nós estamos nisso, né? E aí, preparei uns slides para gente. Posso passar aqui, Rose? Pode sim, Maria. Tá. Estamos vendo. Tela grande, Tela normal, grande, normal. ótimo. Então, vamos lá. Por que será que eu coloquei tantas borboletas, né? Porque borboleta é o símbolo do quê, gente? Da transformação, né? É o momento em que nós estaremos libertos dos nossos casulos. A borboleta, como é que ela nasce? Ela vive no casulo e, de repente, ela se liberta, né? Ela é uma lagarta primeiro. Ela vai se arrastando primeiro. E depois é que ela voa. E assim somos nós, né? Nós, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de amar, de fazer bem ao próximo e a nós mesmos, nós vamos nos libertando do nosso casulo, o casulo que nos prende, né? Que está ali, os padrões, os velhos padrões, enfim. Aí, nesse texto, a Joana, ela começa a falar sobre o sofrimento. Porque, por falar em casulo, qual é a nossa grande questão? É o sofrimento. Afinal de contas, por que que ele existe, para que que ele existe, e por que que ela vem falar de sofrimento num texto que ela está nos convidando ao bem, né? Então, ela começa dizendo que ele é um meio de expurgar o nosso passado delituoso. É só através do sofrimento que nós conseguimos aprender alguma coisa, que nós conseguimos expurgar alguma coisa. Na realidade, quando ela usa aqui o termo sofrimento, ela está querendo dizer dor. Porque o sofrimento, na realidade, é a dimensão que a gente dá para a dor. Então, tem pessoas que sentem a dor profundamente, mas o sofrimento ele é mínimo, porque ela não permite que aquele sofrimento tome conta de todo o seu ser. Mas a dor é inevitável. E aí ela continua dizendo: o sofrimento caminha com a humanidade, está em todo lugar. Vocês estão reparando essa corrente? Repare essa figura que interessante. Os pés amarrados numa corrente. Quem está no computador dá para ver melhor, né? Quem está em celular vê pequenininho. Mas dá para ver essas correntes. O significado é que o sofrimento nos prende, nos abarra, não nos deixa caminhar e muito menos voar como aquelas borboletas. E aí, por conta disso, o sofrimento caminha com a humanidade. Está em todo lugar. Ele está em todas as misérias da humanidade, que são muitas. São as misérias orgânicas, são as misérias sociais, são as misérias morais, né? Então, quais são as misérias orgânicas? A total fome que o mundo passa, muitos milhões de crianças ainda passando fome, necessitadas.
né? É a, é a fome, é a economia, né? Que para a gente se manter, para poder sobreviver, como que a coisa pega, né? Quanto sofrimento por aí. Na social, a gente pode ver as questões da violência, que aqui no Rio de Janeiro estamos aí vivendo uma situação de extrema violência, e no mundo todo, na verdade, não é só aqui. Mas aqui é onde nós estamos vivendo e é onde nós estamos vendo a coisa pertinho de nós. É um vizinho que morre de uma bala perdida, é alguém que está cometendo uma violência contra uma criança, enfim. É a discriminação que ainda campeia na sociedade, né? Trazendo os preconceitos. E a questão moral, as misérias morais. Gente, em nome do poder, o ser humano faz qualquer coisa. Por orgulho, por vaidade, por ambição. É o poder do dinheiro, é o poder do ego. Cada um quer ser melhor do que o outro. As competições que não são produtivas e tantas coisas, né? Tantas coisas. Então, é isso que a gente vive, esse sofrimento, desde que a humanidade é a humanidade. E por quê? Na verdade, o ser humano ainda não percebeu que a nossa verdadeira realidade não é a realidade terrena, é a realidade do espírito. Ainda não percebeu que as necessidades nossas verdadeiras são as espirituais. Porque você pode ter a riqueza que for, o posto de autoridade que for, mas se você não tiver amor e paz de espírito, você não está feliz. Você não está suprindo o seu verdadeiro eu. Porque que necessidades que o espírito tem? Com certeza não são os materiais. Não é o espírito que precisa ser milionário. Não é o espírito que precisa passar o outro para trás. O espírito, ele se alimenta da compaixão, do perdão, do amor, da busca de um significado, de um propósito na vida. Porque a nossa vida, ela acaba muito vazia quando nós não temos um significado e um propósito. É esse vazio existencial que Joana de Ângeles tanto fala para a gente. Às vezes a gente fica assim, gente, não sei, nada me satisfaz, nada me completa, nada, eu estou triste, eu estou infeliz, eu caio na depressão. Por quê? Porque eu não tenho um propósito. Um propósito que seja sustentável, digno. Eu estabeleço metas muito materiais para mim. Todos nós temos essa tendência, que a gente pode combatê-las. E algumas pessoas combatem, e outras não. O material é muito fácil. Ah, eu quero, o ano que vem, eu quero comprar um carro novo. Ah, daqui a 2 anos eu quero estar na chefia do meu trabalho ali que eu exerço. Então, a gente vai estabelecendo metas materiais. Mas a gente não pode esquecer que as nossas verdadeiras necessidades, as necessidades reais, são as do espírito. Então, nós precisamos aprender e criar o hábito de criarmos propósitos que têm a ver com o espírito. Principalmente nós, não é? Que somos espíritas, que acreditamos na vida após morte, que temos a certeza que vamos continuar, que sabemos que não vamos levar nada daqui a não ser a nossa consciência. Então, vamos começar a pensar.
Onde eu quero chegar? No meu processo evolutivo, onde que eu pretendo chegar nessa existência? Um primeiro passo, vai um passo de cada vez, porque é óbvio que a gente não vai conseguir fazer, meu Deus, eu tenho que me melhorar completamente. Não adianta, vamos fazer tudo com muito carinho e estabelecendo as nossas metas espirituais. Eu agora, esses dias, eu vou trabalhar a questão da minha intolerância para com as pessoas. Eu estou muito intolerante, ou eu estou muito irritado, muito impaciente. Então, como é que eu vou trabalhar isso? No meu processo de mergulho em mim mesma. E como é que eu vou mergulhar em mim mesma? Através das meditações, das orações, desses momentos que a gente tem oportunidade de ficar pensando e refletindo sobre questões que espíritos mais evoluídos que nós estão mandando para nós, porque não é a Maria que está falando isso tudo, a Maria está só passando aqui a mensagem. Quem fala isso tudo é um espírito evoluído chamado Joana de Ângeles. Então, a gente precisa se conectar. Por exemplo, todo mundo aqui lembra de se conectar com seu mentor? Conexão com o mentor é fundamental. É fundamental. Agora mesmo, antes de entrar aqui com vocês, de estar aqui que eu tirei a carta da harmonia, aí eu mentalizei o meu mentor. Falei, nossa, você deve estar feliz porque eu vou para uma casa de Francisco de Assis, ainda falei com ele. Vou para a casa de Francisco de Assis, que o meu mentorzinho é franciscaninho. Então, é uma coisa que faz bem, que alimenta a nossa espiritualidade e que ajuda a gente a se conhecer melhor e a levar adiante aquilo que a gente precisa levar para viver melhor. Então, uma outra questão que ela coloca também é a contribuição para a vida dos outros. E é aqui que entra o bem. Se eu preciso mergulhar em mim, tá? Preciso mergulhar em mim, preciso me conhecer e preciso descobrir o meu propósito de vida. Tudo bem. Mas eu vou nesse processo ao mesmo tempo que eu também estou olhando para o lado e estou vendo o outro. E sei que o outro existe com todos os problemas dele, assim como eu tenho os meus. Então, como é que eu posso contribuir? Eu vivo numa sociedade. Eu não vivo isolado. Ninguém sobrevive isolado e ninguém evolui isolado. Eu vivo com o outro. Desde aquele outro que mora com a gente em casa, até o outro que a gente anda encontrando pela rua, que a gente anda encontrando em todos os lugares, né? E a gente precisa entender que o outro é a nossa oportunidade de desenvolvermos essa nossa capacidade de amar o nosso próximo, de amar a vida, de amar a nós mesmos. É na troca com o outro que a gente vai desenvolvendo isso. E nessa troca, a gente precisa pensar no bem que eu faço para mim, no bem que eu faço para o outro. E com isso a gente cresce. E o que pode nos ajudar nesse processo todo? A oração, a meditação, a reflexão. 10 milhões de vezes a gente precisa repetir isso para a gente mesmo. Se eu quero melhorar, se eu quero evoluir, se eu quero progredir, se eu quero ajudar o meu irmão para que ele me acompanhe também nesse processo, eu preciso orar, me conectar com o divino, meditar, refletir. E aí, a gente às vezes pensa assim, mas gente, mas a morte ela existe.
e eu vou ter um limite aqui nesse planeta Terra. Vai chegar um momento, e a gente não podia deixar de falar disso, porque ontem foi o Dia dos Mortos, e a gente precisa lembrar que essa morte, que a gente chama aqui de morte, ela existe. Mas será que ela existe realmente? Será que é verdadeira essa história da morte? Mas olha a surpresa, né? Quando a gente morre, na verdade, a gente só desencarna. O que significa desencarne? Tirar a carne. A gente tira o que é supérfluo e deixa aqui, porque o que vai com a gente vai ser o nosso verdadeiro eu. Nós vamos nos deparar, depois da morte, do corpo físico, não com o próprio corpo físico. O corpo físico vai ficar. Nós vamos nos deparar com o nosso verdadeiro eu. E esse verdadeiro eu é o quê? O espírito que nós somos. A consciência é a consciência que sobrevive ao desencarne, gente. Né? A consciência é ela que diz para a gente como é que a gente vai resgatar a nós mesmos nas próximas reencarnações. Porque, assim, por que a Joana fala da consciência como uma questão importante no convite ao bem? Porque a consciência é onde vai estar ali o certo e o errado, o feio, o bonito, o bem e o mal que a gente praticou. É na nossa consciência, evoluída ou não, que a gente vai ter essa noção. E como que eu faço essa consciência evoluir no decorrer da nossa vida aqui terrena? Como é que a gente faz ela evoluir? Através do autoconhecimento, através do bem que eu vou fazendo para as pessoas, através do bem que eu faço para mim mesmo. É muito importante que a gente tenha a certeza absoluta de que, nesse continuar da vida, né, porque a vida não acaba mesmo, nesse continuar da vida, nós vamos continuar exatamente de onde nós paramos aqui. Então, quanto mais conquistas eu fizer, quanto mais o ser humano perceber as suas verdadeiras necessidades, melhor eu vou chegar do outro lado. Por que não chamar também lá em cima, lá embaixo, do lado, outro lado, dimensão, enfim, erraticidade, né? E para isso, gente, para que a gente saia daqui com uma consciência mais expandida, mais evoluída, inclusive porque Joana, ela dá para a gente os estágios da consciência. Não sei se vocês já estudaram essa parte, né? A consciência de sono, a consciência desperta, a consciência plena. Então, nós vamos evoluindo na questão da consciência à medida que nós vamos nos trabalhando, que nós vamos crescendo, amadurecendo espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, né? Mas para que ela possa evoluir, então, nós precisamos levar uma vida digna e honrada. E o que é uma vida digna? Já pararam para pensar nisso? O que é ter dignidade ao viver? É uma vida que respeita as leis de Deus. Gente, como não há como a gente levar uma vida digna e honrada se a gente não fizer algo por alguém. Se a gente só tiver olhos para o nosso próprio umbigo. Para que a gente possa levar essa vida digna e honrada,
a gente precisa respeitar a grande lei de Deus, que todos aqui sabem qual é. É a lei do amor. Nós podemos resumir tudo, 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 tudo no amor, porque vocês reparem, a gente pode fazer qualquer estudo, de Emmanuel, de Leon Denis, de Joana, de Jesus Gonçalves, a gente faz qualquer estudo e no final das contas, onde é que nós vamos terminar? Nessa simples palavrinha, amor. Porque tudo se resume a isso. Porque essa semente do amor que existe em nós precisa germinar. Não dá mais para ser essa semente que está ali. Nós precisamos ser amor em potencial. Esse amor que está lá em nós precisa pelo menos começar a brotar. Essa semente do amor, ela precisa começar a brotar para que um dia ela possa se manifestar em plenitude. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou treinar. E como é que eu vou treinar? Jesus ensinou para a gente. Ali. Jesus nos ensinou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Ter fé, acreditar em Deus, amar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus é muito importante. E como é que eu vou amar o meu próximo? Primeiro eu tenho que treinar, eu tenho que começar treinando esse amor em mim, por mim. Né? Quantas vezes a gente assim fala coisas absurdas para a gente mesmo. Maria, você é uma doida. Quantas vezes eu falo coisas assim, aí depois eu fico, ai, não, Senhor, é o que eu podia fazer, sabe? Precisamos nos livrar de culpas, medos, raivas. Isso aí não vai levar a gente a nada. E é uma falta de amor com a gente mesmo. Porque essa falta de amor, né? Porque quando a gente fala assim, amar a si mesmo, fica uma coisa tão abstrata, né? Mas se a gente parar para pensar que amar a si mesmo é se poupar das raivas, das mágoas, das tristezas, fica mais fácil da gente entender. Fica mais fácil. Porque é isso que nos consome. A gente fica ali, às vezes, naquela coisa de vítima. Ah, e aí baixa aquela tristeza, aquela coisa assim que não vai. Ah, quer quanto, como eu sou vítima. Isso é uma falta de amor enorme por si mesmo. Então, quando você começa a trabalhar essas questões, já é o amor por você mesmo começando a funcionar. Já é a tal sementinha começando a brotar. E aí a gente já tem mais condição de levar isso para o próximo. A gente começa com um trabalho voluntário, né? Vamos lá para casa fazer um trabalho com as pessoas em situação de rua, vamos trabalhar com as crianças no orfanato, vamos trabalhar com qualquer coisa. No início desses trabalhos voluntários, a gente não fica, às vezes, muito à vontade. Por quê? Porque o nosso espírito não está habituado. Então, a gente precisa insistir. A gente precisa insistir, insistir. Aí você cria um hábito. Então, no princípio, o trabalho voluntário ele é meio que um hábito que você até se ficar sem ele, você sente um certo incômodo. Ah, eu tinha que estar lá fazendo isso, como é que eu fui faltar? Ou como eu fui deixar esse trabalho para lá? Mas depois, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que tem uma outra coisa que nos move. E essa outra coisa que nos move é o princípio do amor. Então, isso é um treinamento, né? Para que eu possa fazer o bem para o meu próximo,
eu começo a fazer um bem por mim mesmo, confiando e deixando Deus me iluminar e guiar o meu caminho, buscando essa centelha divina, né? Por que que é Deus sobre todas as coisas? Porque Deus está em nós. Deus é a própria centelha do amor que reside em nós. Olha que legal isso. Então é ali que a gente vai recorrer. É ali que a gente vai pegar para poder evoluir, crescer. A semente do bem, essa semente do amor, ela pode se espalhar de diversas formas, gente, né? Através da misericórdia. Ter misericórdia pelo próximo, sabe? Olhar, não olhar com indiferença, é olhar com empatia, sabendo que aquele próximo está sentindo, penetrando na dor dele, sem que a gente permita que essa dor tome conta da gente, porque ela é a do outro. Porque se a gente for entrar completamente nessa dor, começando a sentir o que o outro está sentindo, não tem pessoas assim? Se vem uma pessoa e diz que está com dor de cabeça, a pessoa começa a sentir dor de cabeça também. Ela não vai ajudar. Para a gente conseguir ajudar e ter a verdadeira misericórdia, a gente tem que ter a empatia, a compaixão e fazer o que precisa ser feito. Às vezes, essa semente do bem, ela vem sob a forma de uma ajuda efetiva. É um pão que você entrega, é uma casa que você ajuda a pessoa a construir, é qualquer coisa que ajuda na sobrevivência daquela pessoa. É um atendimento gratuito da sua profissão, mas às vezes é um esclarecer. Muitas pessoas acham que a única forma de eu fazer o bem é ajudando efetivamente, formando a cesta básica, indo. Não. Às vezes, o meu papel é esclarecer. Eu lembro muito do CCVV, Ai, meu Deus, fugiu a palavra, da orientação às pessoas com que estão tendo ideias suicidas ou que já praticaram suicídio, né? Ali o esclarecimento, o ouvir, o emprestar o ouvido, como é importante. Às vezes é um amigo teu que não está bem. E ele só está precisando, ele não está precisando que você nem fale nada. Ele só está precisando que você ouça. E o esclarecer, muitas vezes, quando a pessoa está na ignorância em determinadas situações, e que por um momento ela consegue te ouvir, você pode elucidar certas coisas para ela. Você pode esclarecer certas coisas para ela, né? Através de uma palavra, através de uma explicação, sem cobranças e sem julgamentos, né? Porque nós somos mestres em julgar. Então, cuidado com o julgamento na hora do esclarecimento. E o consolar. Como que a gente consola alguém? Quando a gente sofreu uma dor, uma perda, o que que a gente precisa? Precisa de um colo, de acolhimento, de um abraço, sabe? Às vezes, até quando você trabalha com pessoas que estão numa carência imensa, que passam fome, necessidade, mas você percebe que quando você abraça aquela pessoa, é mais importante até do que o pão que você está levando para ela. Ela fica em estado de graça. Quantas vezes essa pessoa não está habituada a receber um abraço, um elogio, né?
a gente que trabalha com criança também, sabe? Vamos pensar nisso. Existem muitas formas de fazer o bem. Não tem um rótulo, não tem uma regra. O bem é toda hora, é a todo momento. É aquela pessoa que está tristinha lá na caixa do mercado e que você pode dizer: Oh, meu amor, como você é bonita. Você fala isso, ela dá um sorriso. Pronto, né? Então, assim, vamos parar para pensar nessas coisas que são importantes e fundamentais. Como que eu faço bem? Então, eu vou lançando aqui uma campanha da gente jogar sementinhas do bem no nosso caminho. Não precisa ser um trabalho voluntário, preciso ir para o trabalho voluntário. Não. Vamos jogar sementinhas do bem. Passou pelo porteiro, dá bom dia, viu uma menina triste, diz como ela é bonita. Alguém está passando fome na rua, pega, leva para comer na lanchonete. Sabe? Essas pequenas sementes. Deus não está esperando da gente só trabalhos como a Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Nós não somos esses. Mas nós somos filhos de Deus e temos o mesmo potencial. E vamos chegar lá. Então, o que a gente pode fazer? O que nos compete fazer agora, nesse momento. Quando duas pessoas estão discutindo acaloradamente por causa de política, de futebol, de sei lá o quê, de religião, que a gente vê isso também, né? Qual é o nosso papel? Nosso papel é tentar ajudar, se esforçar para ajudar, no sentido de apaziguar, né? Apaziguar. Mostrar que cada um pode pensar do seu jeito e que não precisa entrar em conflito. Então, isso é bem importante. E assim, fazer o bem é estar mais próximo de Deus. Fazer o bem, olha essa frase, é estar mais próximo de Deus. E aí a gente tem sempre que pedir, né? Senhor, nos mostre a direção, nos dê oportunidades, isso a gente precisa fazer todo dia ao acordar. É um trabalhinho é, de muita, como é que a gente pode dizer? Muito simples, muita humildade e muito simples. Se chegar para Deus de manhã ao acordar e dizer: Senhor, que hoje possa ser um dia em que eu tenha oportunidades de espalhar a semente do bem que mora em mim. Me dê oportunidade, Senhor, e que eu seja digna. Me mostre a direção, me mostre o caminho. Estenda as suas mãos sobre mim e que eu possa seguir cada vez mais, ouvindo a voz do meu coração, da minha alma, do meu eu profundo. Que eu não me desvie mais pelos caminhos do ego. Que o meu caminho, a minha estrada, seja o caminho, a estrada do amor, porque é por onde eu quero seguir no dia de hoje. E sabem aquela história? A cada dia, o que convém, aquele dia. Então, a gente vai, se a gente tiver essa consciência da importância de ser aquele que vai espalhar as sementes, poxa vida, a gente vai sair daqui muito melhor, com certeza, do que quando entramos. A gente vai sair daqui muito mais consciente da nossa importância. A gente vai sair daqui com muito mais certeza de que a vida não é com V minúsculo. A vida é a vida com V maiúsculo.
Esses convites da vida que Joana está fazendo para a gente, e desse livrinho dela, maravilhoso, é a vida com V maiúsculo. O que é a vida com V maiúsculo? É a vida do espírito, que vai de desde que saímos das mãos do Criador para a eternidade. Aqui, nessa existência, é a vida com V minúsculo. É um pedacinho da vida, mas a vida ela é eterna, né? Então, esses convites que ela faz, e principalmente hoje o que nos cabe, que é o convite ao bem, é uma forma de nós podermos respeitar e dignificar a vida com V maiúsculo. Então, eu queria que todos nós hoje fôssemos assim para as nossas casas, pensando muito nessa questão, né? O que eu estou espalhando as sementes do bem que moram dentro de mim? Eu estou dignificando quem eu sou? Sem, gente, pelo amor de Deus, sem culpas, sem, sabe, aquela crítica que, meu Deus, eu não acho que eu não faço nada, eu faço muito pouco. Eu tinha muito essa mania. Eu sempre estava achando que eu estava fazendo pouco, mas não é assim. A gente vai fazendo aquilo que a nossa consciência vai mandando naquele momento, né? Vai aceitando como boa para a gente. Então, vamos lá. Vamos olhar para o alto, vamos sorrir, vamos amanhecer sempre com bons propósitos. Não vamos esquecer de nós, não vamos esquecer de passar o cremezinho no rosto, mas não vamos esquecer de regar nossa sementinha do bem, que mora dentro de nós também. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para dizer. É um assunto simples, pequeno, mas que coloca a gente numa reflexão muito profunda. Viu? Muito obrigada por terem me ouvido. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Obrigado, minha irmã, pelas suas palavras. Realmente foram bastante consoladoras, né? E acalmam o nosso coração, porque às vezes a gente fica, né, tão preocupado com isso. Será que Ah, eu estou fazendo, né? Será o que eu mais preciso fazer? E fico. realmente basta refletir, olhar para Jesus e esses grandes amigos que deixaram tantos exemplos, né? E seguir em Sim. frente, que a gente chega lá. E você falou uma coisa que eu registrei aqui, né? Não vamos esquecer todos os dias de orar e agradecer ao nosso amigo espiritual, É isso aí. que ele trabalha muito para nos ajudar. E às vezes a gente esquece É. disso. E Muito às vezes a gente esquece mesmo, né? Dias e dias a gente nem lembra que ele existe. E ele está exatamente. o Está tempo todo. se arrebentando para nos ajudar. Nossa Senhora, E a nem gente dá muito fale. trabalho, né? A gente dá muito Não trabalho. é? Então, Ou vamos se agradecer dá. a ele e pedir a Deus que o abençoe e o fortaleça. Amém, amém, Bem, amém. minha amiga, mais uma vez levo o nosso abraço, à sua família, e mais uma vez eu te agradeço muito por aceitar o nosso convite de estar aqui Obrigada. Eu que na, agradeço. na casa de Francisco para nos ajudar a refletir sobre esse tema tão importante. Bem, meus Muito irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje com a nossa amiga Maria, que é sempre uma alegria recebê-la. E eu vou pedir para a nossa irmã Ideína ligar o microfone, fazer a nossa prece de agradecimento. Ideína, por favor, minha amiga. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecida a Deus, Pai da vida, agradecida aos nossos guias, irmãos de luz que nos acompanham, que nos fortalece, que sejamos dignos desse momento profundo, dessa palestra que nos trouxe tanto esclarecimento, que faz com que despertemos, Senhor, para aquilo que podemos fazer e não fazemos. Senhor, Pai da vida, Deus de misericórdia, que a sua luz se faça sobre tantos irmãos necessitados. Em agradecimento
a Francisco de Assis, esse irmão querido que nos recebe em sua casa, ao nosso irmão querido Gésas Gonçalves, que sejamos dignos do amparo de todos esses irmãos. Deus, Pai da vida, que a sua luz se faça sobre todos nós. Mais uma vez agradecendo por tudo, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, desejo aqui uma noite de muita paz, muita tranquilidade, muitas bênçãos para todos vocês. Amanhã estaremos de volta, amanhã, não, amanhã não, quarta-feira, com os nossos estudos. Ó, um beijo no coração de todos. Beijo, Menezes, está bem, Menezes? Tchau, Maria, tchau, todo mundo. Tchau. Beijo aí. Tchau. Obrigada, Maria, pelo Tchau, estudo. Boa noite a boa todos. noite, boa noite para Obrigada a todos. vocês. Obrigada a vocês.